Dizem que a galinha é o animal mais medroso da fazenda, mas quando ela se sente ameaçada em seu galinheiro ou uma ameaça se aproxima dos seus pintinhos, ela se transforma. Não importa se é um cachorro, um falcão ou até uma cobra. O que você está prestes a ver não é instinto, é uma fúria capaz de enfrentar qualquer predador. Hoje vamos descobrir por que a galinha é, na verdade, uma das mães mais letais do reino animal. Seja muito bem-vindo ao canal Galinhas Fantásticas. E eu te prometo que você nunca mais vai olhar para uma galinha do mesmo jeito. Não se deixe enganar pelos seus passinhos curtos e pelo seu olhar distraído, pois essas galinhas fantásticas vão te surpreender. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos e vamos começar agora mesmo. Preparado para conhecer as galinhas mais corajosas do planeta? Então vem comigo! Vamos começar buscando entender um pouco sobre essas criaturas fascinantes. A galinha doméstica Gallus gallus domesticus descende do galo selvagem vermelho, uma ave selvagem do sudeste asiático que sobreviveu por milhares de anos com base no instinto e na determinação. Devido à sua riqueza nutritiva e facilidade de captura, foi domesticada pelo homem para perdurar até os nossos dias. Mas apesar da passagem do tempo, não perdeu a ferocidade. Até mesmo um predador com garras e bico afiado aprende rapidamente a manter distância diante de uma dessas galinhas. Na natureza, muitos animais de pequeno porte e que vivem pouco tendem a ser muito intensos no cuidado de sua descendência. E por essa razão, a galinha-mãe precisa manter os olhos bem abertos diante de qualquer perigo. Por ter uma vida tão curta, sua tarefa de maior valor é garantir a sobrevivência de seus descendentes. Mas isso não é tarefa fácil, já que na natureza um pintinho saudável é basicamente um petisco delicioso para os predadores. Falcões e gaviões podem despencar a mais de 100 km por hora para levá-los. Raposas e doninhas espreitam nas sombras. Cobras deslizam sem fazer barulho. Até gatos domésticos, que para nós são adoráveis, se tornam um verdadeiro pesadelo para esses animais da fazenda. O risco é tão alto que, sem uma mãe vigilante, as chances de sobreviver à primeira semana de vida caem drasticamente. É aí que entra em cena a mamãe galinha, que apesar de não voar grandes distâncias, possui uma arma que lhe permite compensar todas as suas fraquezas. Um instinto de fúria dilacerante. Devido à ação da prolactina PRL, um hormônio que sobe após a eclosão e se mantém elevado durante as primeiras semanas de criação. Isso apaga o interesse por buscar um parceiro e acende um estado de hipervigilância e proteção, o que lhe permite perder o medo de enfrentar predadores como esta cobra. Se você pensar bem, o réptil poderia matá-la num instante. Mas ela está decidida a salvar cada um dos seus pintinhos. Então, com uma determinação e estratégia formidáveis, consegue que todos saiam vivos e sem ferimentos. Mas essa determinação e força não aparecem do nada e levam tempo e dedicação para serem cultivadas. Desde que estão no ovo, a mãe mantém uma comunicação direta com eles. Isso cimenta o comportamento deles para quando nascerem. Essa forma de comunicação é tão forte que até lhe permite fazer com que todos saiam do ovo ao mesmo tempo. Por isso se considera que esse momento da vida da galinha é fundamental para a sobrevivência. E aí não termina. As galinhas também educam suas crias. Depois que nascem, o cuidado da mãe molda a personalidade deles. Dessa criação podem sair pintinhos que enfrentam o mundo como titãs ou que se escondem como crianças assustadas. O laço da educação mãe e filho é tão forte que desde os primeiros dias, seus pequenos aprendem a responder a uma linguagem complexa. Mais de 30 vocalizações distintas. Um som grave e curto pode significar perigo terrestre, um agudo e rápido, ameaça aérea. Quando soa o chamado de perigo, os pintinhos desaparecem sob as asas de sua mãe em menos de um segundo. Essa plumagem se torna um refúgio térmico de proteção total. Mas não serviria de nada se os soldadinhos não estivessem bem treinados. Mas nem tudo é instinto nessa vida. Também há uma dimensão racional em tudo isso. Foi demonstrado que as galinhas reagem de forma complexa quando seus pintinhos sofrem.
Ajustam sua proteção de acordo com o que veem e ouvem, como se entendessem exatamente o que precisam. É uma conexão mãe e filho tão forte que beira a empatia. E vê-la em ação é tão comovente quanto surpreendente. Mas às vezes o amor por si só não basta. E é então que a mamãe galinha passa de escudo a ariete. Há circunstâncias em que o único remédio é o confronto direto. Neste vídeo, um falcão desce em picada para pegar um pintinho. O que não esperava é que seu alvo se tornasse atacante. A galinha responde com velocidade, abre as asas e começa a investir contra ele com tal força que o predador fica aterrorizado num canto com uma atitude passiva. E isso não é nada. No pior dos casos, pode chegar a matar o predador, fazendo com que o caçador se torne presa, como o caso dessa galinha, que conseguiu interceptar esse jovem falcão e, à base de bicadas e chutes, acabou derrubando-o no chão. Pode ser que seu bico não seja letal, mas a chave está nas técnicas que emprega. A galinha não se deixa ser previsível, dá bicadas em rajadas rápidas, que combina com empurrões e recuos. Isso lhe permite criar uma falsa confiança no predador, de que pode se aproximar dos pintinhos, mas a galinha nunca deixa isso acontecer de fato. Além de tudo isso, infla a plumagem para parecer ainda maior do que realmente é, deixando uma combinação de habilidades que nenhum adversário vê vir, e que é suficiente para fazê-lo pensar duas vezes antes de tentar de novo. Mas nem todas as galinhas vêm dotadas desse grande poder da natureza. Dependendo da raça, o grau de resposta diante da ameaça varia. As galinhas da raça Silke tendem a ser muito maternais e protetoras. O mesmo ocorre com as Cochins. No entanto, há outras que simplesmente são mais passivas diante dessas circunstâncias, como acontece com as Orpington ou Brahma, que simplesmente fogem diante do conflito. Seja qual for o caso, cientistas demonstraram que essa atitude tão defensiva se transfere até mesmo para o âmbito interespécie, onde podem ser notadas muito mais sensíveis e paranoicas diante dos próprios machos do galinheiro, chegando até a atacá-los. Mas que tudo isso não te confunda. Como vimos ao longo deste vídeo, você sabe bem que as galinhas não deixam nada ao acaso e são capazes de avaliar o perigo de forma consciente. Por causa disso, sabem ajustar sua estratégia de acordo com o inimigo. Contra aves de rapina buscarão cobertura e atacarão pontos fracos. Contra mamíferos terrestres, se mantêm em campo aberto para ter visão e margem de manobra. Esse tipo de adaptabilidade não é comum em aves domésticas e fala bem de um instinto que conseguiu superar qualquer barreira de perigo. Um exemplo de como a força de uma mãe pode ir contra grandes predadores, mesmo quando isso significa uma morte garantida. O sacrifício diário que vive uma mamãe galinha pelos filhos é uma demonstração de como o amor maternal é algo universal e sem fronteiras. Você vê isso em cada espécie, dos símios até os papagaios. E não é simples instinto, é carinho puro. O amor pelos filhos tem sido a fórmula de sobrevivência da nossa espécie e de muitas outras. Pois embora tenhamos travado muitas guerras, sempre houve uma mãe ou esposa por trás que esteve lá para dar amor. A última esperança que garante a vida quando tudo o mais se perdeu. E a mamãe galinha é o melhor exemplo vivo disso. Por cada invasor cruel que enfrenta, esquece de si mesma. É capaz de se entregar sem pensar. Dá tudo pelos filhos sem hesitar. E isso é exatamente o mesmo que uma valiosa mãe humana faria pelos seus filhos. É algo impresso na genética. Um laço indestrutível e necessário para que este mundo continue de pé. Você já viu alguma galinha protegendo seus pintinhos? Me conta nos comentários. Eu leio todos e quero muito saber se você já viu algo assim de perto. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais como esse, por favor mete o dedo no botão de curtir. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. E para não perder os próximos vídeos, se inscreva, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas que gostam de galinhas.
Temos muitos vídeos chegando que você não vai querer perder. Até a próxima. Deus te abençoe.